Avançamos com a última fronteira e com o Miguel Gonçalves. Miguel, muito bom dia. Bom dia, Jorge. Comecemos então esta nossa viagem por uma OPA estelar, ou seja, vamos falar aqui de fusões e magnetismos de estrelas, não é? É verdade. Na semana passada falámos também um bocadinho sobre isto, sobre como é que duas estrelas podem não nascer, ou melhor, como é que uma estrela supergigante pode não nascer supergigante, mas formar-se como uma supergigante. Agora temos uma história que tem todos os ingredientes para ser uma grande novela estelar. Vamos conhecer um casal de estrelas. Ora, aqui está ali no meio destas grandes nuvens de gás e poeira. E estas nuvens de gás e poeira também são um desses elementos deste drama estelar. O outro elemento é o seguinte, é que são duas estrelas que supostamente deveriam ter idades muito parecidas. Aliás, são duas estrelas mais maciças que o Sol, deviam ter idades muito parecidas, mas a verdade é que uma delas é cerca de 1.500.000 anos mais velha do que a outra. E, além disso, tem também uma massa esquisita, tem magnetismo, o que um campo magnético ativo não é algo que estamos à espera de encontrar em estrelas com esta massa e também com esta idade. E, portanto, a questão que se coloca aos astrónomos é: o que é isto? Como é que se formou este casal tão inesperado? Então há uma teoria. A teoria diz o seguinte: eles não eram dois, eram três. Isto era uma festa a três. Duas estrelas muito próximas, mais interiores, e a uma distância mais considerável, uma outra estrela girava à volta destas duas. E então dizem os astrónomos que estas duas estrelas mais interiores começaram-se a aproximar cada vez mais, até que se fundiram. Ao fundirem-se, nós temos também ali toda uma série de traços de elementos químicos, como o carbono, o oxigênio e o azoto, tudo elementos químicos que nós não estamos à espera de ver naquelas nuvens de gás e poeira. Estamos habituados a ver esses elementos químicos no interior das estrelas. Como é que foram parar estas nuvens de gás e poeira que também não deveriam estar ali? Precisamente devido a esta fusão. Esta fusão construiu, no fundo, uma estrela parecida, mais rejuvenescida, digamos assim, e daí a tal diferença de idades. E toda esta ação física e química terá libertado também para estas nuvens, ou criado também estas nuvens com estes elementos químicos que nós não estávamos à espera. E, portanto, isto é mais uma prova de algo que nós temos vindo a construir, a perceber cada vez mais, que é: há certas estrelas que, de facto, não nascem como parecem. Formam-se. Ao longo do tempo, existem mesmo fusões estelares que alteram quimicamente o que está à sua volta, criam nuvens de gás e de poeira que também nós não estávamos à espera. E isto acontece, ou pode acontecer, de facto, também em sistemas triplos. Ora, tendo em conta que a maior parte, a grande maioria das estrelas que nós vemos no céu são sistemas duplos, ou triplos, ou quádruplos, isto acrescenta então mais um puzzle da vida, da convivência estelar. Elas podem se formar por fusão. Portanto, é mais uma prova que trazemos aqui. Mas vamos continuar com estrelas esquisitas, estranhas e, neste caso, também extremamente magnéticas. Vamos até uma magnetar. Magnetar é uma estrela de neutrões. E o que é uma estrela de neutrões? É a parte final da vida de uma estrela de grande massa, que, ao explodir uma supernova, pode dar origem ou a um buraco negro, ou, se não for tão maciça como isso, a uma estrela de neutrões. Imagina, Jorge, o que é uma estrela com cerca de um bocadinho mais de 2 vezes a massa do nosso Sol, mas do tamanho de uma esfera de 20 km de diâmetro, mais ou menos a distância de Porto Espinho, talvez. E, portanto, é extraordinariamente densa. Uma magnetar, para além de ser este monstro extremamente denso, tem também um campo magnético poderosíssimo. Esta magnetar que nós vamos viajar agora, ela foi descoberta inicialmente em 2003, é mais próxima de nós, está a cerca de 8.000 anos-luz de distância, e é muito esquisita, porque em 2008 ela parece que desapareceu. Subitamente deixámos de ver esta magnetar. E então, em 2018, voltou a despertar, voltou a dar sinais de vida, com uma característica. A luz que nós vemos que vem na nossa direção é uma luz um bocadinho diferente, chama-se polarizada, ou seja, tem uma direção específica. Isso não é tão surpreendente como isso. Estrelas extraordinariamente magnéticas, esses campos magnéticos fazem com que conseguem orientar a luz em direções específicas, polarizá-la. Só que, mesmo assim, esta polarização é muito esquisita, porque quando recebemos a luz desta magnetar aqui nos telescópios da Terra, ela parece que esta estrela está a oscilar. Ela está a girar como se fosse um peão. Não é isso também que nós estamos à espera de ver. E, além disso, a polarização desta luz, desta magnetar, diz-nos que tem que haver aqui algum truque. Ela age como se estivesse em volta
também, mais uma vez, numa nuvem de plasma, numa plasma super quente, extremamente aquecido. Não é isso que nós vemos nesta magnetar. O que é que dizem então os cientistas? Dizem que ela tem uma espécie de um capachinho. Um capachinho magnético, ou seja, na sua zona polar, de alguma forma que nós ainda não conseguimos compreender, consegue ali criar um mecanismo que polariza esta luz, que faz este comportamento de oscilar, como isto que nós estamos aqui a ver, como se fosse um peão. Nós ainda não percebemos como é que isto é possível. Esta é apenas uma teoria que pode explicar tudo isto, mas convém perceber exatamente como é que funcionam as magnetares. Porque, apesar de ser... As magnetares, quando têm pequenos abalos sísmicos à superfície, emitem energias colossais. Colossais. Em frações de segundo, podem emitir mais energia do que o Sol em 10 mil anos de atividade. Não é que nós tenhamos em risco por termos aqui uma magnetar tão próxima, mas convém perceber como é que estes monstros estelares funcionam. Para mim, na minha opinião, são até mais curiosos e muito mais atrevidos, digamos assim, do que os próprios buracos negros. Portanto, convém perceber o que são estas magnetares. Ora, numa semana em que houve um eclipse do Sol e vimos muita gente sentada a olhar para o céu, com os seus óculos colocados, vamos falar de histórias do Sol e da Lua. Sim, vamos ter sobretudo histórias do Sol, e é uma história muito gira, porque leva-nos às regiões polares da Terra, a árvores. O que é que isto tem a ver com o Sol? Bom, nós sabemos que o Sol tem um ciclo magnético energético que nós conhecemos. O mais conhecido é de cerca de 11 anos. A cada 11 anos ele vai de um mínimo magnético energético até ao máximo. O Sol está-se a aproximar de um máximo neste momento, durante este nosso ano. Tem outros ciclos de atividade energético em períodos de tempo muito mais dilatados, que nós também conhecemos. Mas o mais conhecido é, de facto, este de 11 anos. E também sabemos que nos tempos mais recentes, os tempos mais modernos, digamos assim, em 1859, nós recebemos aqui na Terra toda uma injeção, aquilo chama de injeção de massa coronal. Tivemos uma descarga energética do Sol extremamente poderosa. Na altura, em vários países do nosso planeta, estávamos a dar os primeiros passos nos telégrafos. Esta energia do Sol que foi recebida na Terra foi de tal maneira poderosa que nós temos fios elétricos, fios de telégrafo que foram alterados, que foram dizimados por este tipo de explosão, mas nunca tivemos uma prova evidente dessa explosão de 1859. Até agora. Ou seja, houve um conjunto de investigadores da Universidade de Helsínquia que pensaram o seguinte: bom, há uma maneira de nós termos uma percepção muito grande da descarga elétricas do Sol e como é que isto chega aqui à Terra. Quando o vento solar e estas descargas elétricas do Sol entram na nossa atmosfera, brincam, digamos assim, com as moléculas atmosféricas, as moléculas da nossa própria atmosfera, e isso dá origem a carbono 14, que começa a cair pela superfície da Terra. Os modelos dizem que esse carbono 14 depois cai desde as altas camadas da atmosfera para a superfície de uma maneira mais ou menos uniforme em todo o planeta. Mas estes cientistas pensam o seguinte: se calhar as erupções solares, bom, nós conhecemos gigantescas, a de 1859 não foi a maior, mas se calhar estas que não são tão poderosas, se calhar há sítios na Terra em que estão mais visíveis. Onde? Eventualmente nas árvores que estão junto aos polos. Porque este carbono 14 depois cai e fica incorporado onde? Nos anéis das árvores. Nós conseguimos ter uma ideia das explosões energéticas do Sol medindo o carbono 14 que está presente nos anéis das árvores. Ora, dizem os cientistas que a distância que vai entre as altas camadas da atmosfera e a superfície propicia que, se calhar, nas árvores que estão situadas perto dos polos, nomeadamente do Polo Norte, possam ter esse registro das explosões de 1859. Então, o que é que fez este grupo de investigadores? Foi precisamente a estas zonas polares e identificou 3 árvores em que, de facto, a datação, a medição do carbono 14 é coerente, é consistente, de facto, com a explosão de 1859. Ora, Jorge, a detecção destas 3 árvores que contam isto tudo é a força e a fraqueza deste estudo. Força porque, de facto, é inequívoco, estão ali, aquele carbono 14 associado ao ano de 1859. Porquê que é a fraqueza? Porque são apenas 3 árvores. Para nós construirmos uma teoria abrangente sobre tudo isto, precisamos de uma amostra muito maior e este é o próximo desafio deste grupo de investigadores. Ora, e temos 1 minuto, Miguel, para a imagem da semana e estamos a ver. Obviamente, segunda-feira foi o eclipse do Sol. Mais de 30 milhões de pessoas terão estado na chamada o caminho da totalidade, ou seja, nós temos o Sol, a Lua e depois a Terra, e a sombra da Lua
teve aqui este caminho de totalidade teve cerca de 185 km de largura e 16 mil km de extensão. Ou seja, México, Estados Unidos, Canadá, um bocadinho de nada dos nossos Açores conseguiram ver, nos Açores já em parte parcial, este eclipse do Sol. Vamos pensar no futuro, Jorge. E nós, Europa, quando? Vamos apontar o dia 12 de agosto de 2026. No norte da Península Ibérica, sobretudo no norte de Espanha, nós vamos ter aí um eclipse total do Sol. E Portugal? Portugal é quase total. Nessa altura nós teremos, por exemplo, Bragança com 99,8%, o Porto com 98% em que, no fundo, o disco do Sol fica tapado, Faro 93,5%. Não é total em Portugal, é muito próximo disso, não é parcial. Esperemos estar cá todos nesse dia de 12 de agosto de 2026 para poder apreciar. Certo é que estaremos cá para a semana. Miguel, muito obrigado. Esperemos. Um bom dia. Bom dia.